Olá! E aí, preparados para mais uma pré-aula? Eu sou a tia Ju, sou de Blumenau, da Assembleia de Deus. Que bom poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar esse material. Como sempre, para nós começar a nossa aula, sempre é bom ter o quê? Nosso plano de aula. Porque assim eu não vou me perder durante a aula, eu vou estar planejando antes o que eu vou passar para minhas crianças, qual é o objetivo, o que eu quero atingir com isso, e assim eu vou conseguir aproveitar melhor o meu tempo durante a aula que eu estiver com elas. Então nós temos a nossa lição, é a revista Primários, 7 e 8 anos, e hoje vamos fazer a lição 5. A tola promessa de Saul. Tem um objetivo essa lição. O objetivo é que o aluno compreenda que devemos ter cuidado com as promessas que fizemos. E tem um ponto central também, que Deus se agrada de quem é bondoso. Pois bem, então como já é assim uma rotina, né? Toda a escola bíblica tem, vamos ter nossa oração, um momento de acolher essas crianças com amor, com carinho. Daí temos também o nosso plano de frequência. Na primeira aula foi passado aquele coraçãozinho que vai abrindo e cada dia que elas vêm, elas vão ganhar aquele versículo. Hoje o nosso versículo seria: toda maldade é pecado. Daí tem a figurinha para colar naquele coraçãozinho a criança que veio. Depois de fazer aquele plano de frequência com elas, nós temos o momento da oferta, onde também está ali as dicas na primeira aula do vídeo. Uma ofertinha feita no formato de coroa, já que a gente está trabalhando mais com reis esse trimestre. Depois da oferta, a linha do tempo. A linha do tempo é tirar uma figura principal da tua aula e colar então num pratinho. Fizemos um pratinho onde a gente cola aquela figurinha para estar relembrando quais foram as lições que elas tiveram, a primeira lição, a segunda lição. Se acaso alguma faltou, assim ela não vai ficar perdida no meio dessas aulas. É muito bacana. O próximo passo, que é muito interessante, que eu achei muito legal, assim, chegue e deixe já a sua sala tipo arrumada, como se fosse assim um momento que eles vão ter um café especial ou um lanche especial. Coloque assim as mesas com uma toalhinha, para ser um momento bem especial assim, que chame a atenção delas. Elas vão chegar assim naquele ambiente, puxa, vai ter aquele ambiente preparado como se fosse assim um café colonial, sabe? É claro que você não precisa oferecer aquele café todo, só que o carinho que é preparado, é isso que vai ser importante para elas. Então vamos começar com a nossa memória em ação. O ambiente está todo preparado. Vai ter o lanche à parte, onde que elas já vão estar direcionadas, vão olhar aquilo ali, vai chamar a atenção delas, mas ainda não vamos fazer o lanche não. Vamos primeiro então para a memória em ação. Aqui eu tenho um recurso que eu gosto de usar muito com elas, é a minha caixa de história. Alguma coisa sempre tem aqui dentro, que é surpresa, que vamos tirar aos poucos, conforme vamos contando a história. E aqui hoje eu tenho qual é o versículo. Qual é a mensagem de Deus, então, para aquele momento da escola bíblica? Está aqui dentro. Vamos ver o que é. Mensagem, que é a memória em ação. Está aqui, Encontra-se em 1 João 5:17, a primeira frase. Toda, daí eu coloquei aqui uns rostinhos assim de mal, tá? Toda maldade é, e um coraçãozinho triste, porque o pecado, ele nos deixa triste também, porque nos afasta de Deus. Então, toda maldade é pecado. Esse é o versículo, a memória em ação dessa lição. Como trabalhar então esse versículo com elas? Aqui eu fiz uma menina para as meninas, menina é menina, e eu fiz um menino para os meninos, porque menino é menino. Então, dentro deles vai conter ações. Você pode estar colocando as ações escritas, ou então, porque nem todos sabem ler, coloquei em pedacinhos de EVA com figurinhas. Por exemplo,
essa ação aqui diz escutar a professora. Essa ação aqui também é boa, jogar o lixo no lixo. Já essa ação aqui, maltratar os animaizinhos, tem a figura do menino ali puxando um gato pela corda. Então, isso daqui não é legal. Quem tirar uma ação que não é legal, que não vale a pena, que é maldade, então vai ter que repetir o versículo. Toda maldade é pecado. A mesma coisa, as meninas também vão ter. Elas vão colocar a mão dentro, vão tirar. Vamos ver o que ela pegou aqui. Gritar com o papai ou com o vovô. Isso é maldade, não é? Então, qual é o versículo de hoje? Toda maldade é pecado. E a criança vai repetindo. Toda vez que ela pegar uma ação que não é a vontade de Deus e que é pecado, ela pode estar repetindo isso daqui. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Coloquei uma embalagem que seria daqueles shakes. Aí coloquei um TNT em volta, coloquei até um elástico para deixar um pouquinho fechadinho aqui, onde que coloca a mão ali dentro e tira uma das ações. A menininha, o menininho, eu vou estar colocando o molde deles no PDF. E as figurinhas, as ações da figurinhas, eu também vou colocar em PDF. Pode estar colocando essas figurinhas também, se tiver algum outro objeto que possa caber aqui dentro, também pode estar colocando ou só a figurinha mesmo, ou enrolar a figurinha. Fica ao seu critério, como você quiser usar. Então, vamos colocar de volta aqui. Tudo vai estar no PDF, tanto as figurinhas quanto os moldes. E aqui vai estar a foto para ficar mais, para conseguir ver melhor também, eu vou deixar lá no PDF. Agora, vamos fazer aquele momento chamando a atenção para a história. Como é que vamos fazer esses momentos com elas? Elas chegaram, elas viram aquele ambiente que chamou a atenção. Só que, quando a gente come, a gente acaba consumindo calorias com isso, energia também. Então, eu quero primeiro quero gastar as energias para a gente poder depois estar comendo. Então, eu vou botar uns 2, 3 louvores, dependendo do tempo que eu tiver com elas. E vamos então louvar, vamos dançar, vamos gastar aquelas energias. Depois dos 2 ou 3 louvores, pronto, agora vamos descansar. E como é que agora a gente vai recompor aquilo que gastamos? Vamos comer então. Comendo, vamos então, como é que eu posso dizer? Com aquele lanche nós vamos recarregar as nossas baterias. Isso, aquilo que a gente gastou nos louvores, nós agora vamos recarregar então. Então faz aquele momento com elas de um lanche e aproveita esse momento e pergunta para elas, que já vai também direcionando para a história. O que elas acham quando alguém promete alguma coisa e não cumpre? Alguma vez alguém prometeu alguma coisa para elas e não cumpriu também? Com certeza. Às vezes, muitas vezes a gente erra como adulto também. Prometemos as coisas, não cumprimos. E a criança, ela não esquece. Então, professores também, a gente precisa cuidar. Quando a gente promete alguma coisa, anota no lugarzinho para não esquecer, porque a criança, ela não esquece não. Aproveita aquele momento, conversa com elas. Depois que todo mundo comeu, está saciado ali, vamos para o momento da história. E esse momento, elas vão entender a importância que era comer depois que elas gastaram toda aquela energia. Então, eu vou mostrar só os recursos. A história está ali no livrinho, na revista. Esse daqui é o rei Saul, o que fez aquele voto de tolo. Por que ele fez um voto de tolo? Porque os soldados dele, aqui estão os soldados, ó, todos iguais então. Soldados. Porque os soldados, eles já tinham participado de uma guerra. E então, quando eles participaram daquela guerra, eles tinham gastado suas energias. Eles estavam cansados, estavam famintos. Só que o rei Saul, ele não pensou nisso dali no bem-estar dos seus soldados.
ele estava com um pensamento só em sua cabeça. O pensamento dele era destruir os filisteus, destruir aquele povo inimigo. Ele só conseguia pensar nisso, sabe? Ele estava obstinado por aquilo ali. Ele não tinha outra ideia, era sempre a mesma coisa na cabeça. Então ele não olhou o bem-estar de seus soldados, ele estava pensando lá nos seus inimigos. E então fez um voto de tolo. Ele disse, ninguém vai comer agora, vamos jejuar então. Aí foi um voto de tolo, porque ia ser amaldiçoado aquele que comesse. Entre eles, daí para representar aqui, a fala dele também, eu botei figuras de comidas, também com um X, então. E essas setas aqui é como se fossem as lanças do inimigo. E o filho dele, Jonatas, ele não tinha escutado esse voto do pai dele ali. Então, ele pegou o mel, ele foi lá com a varetinha lá e pegou um mel para ele. O tanto que ele incentivou também os soldados, ali está na história, depois lê a história ali para poder contar bem legal para as crianças. E então no final os soldados também protegem, cuidam dele, está tudo ali na história. E é isso, esses seriam os recursos para a gente estar contando essas histórias para a criança. Por que foi uma maldade? Porque além de ser um voto tolo, foi uma maldade também. Porque ele não pensou no bem do outro. A gente precisa se preocupar com o outro, com o próximo, com o bem-estar dele. Como é o nosso ponto central aqui. Deus se agrada de quem é bondoso. E ser bom é o quê? É amar o próximo, é se preocupar. Como é que está o meu próximo? O que ele está precisando? O que ele está passando? Depois que contou a história, que participou de tudo isso, talvez não vai sobrar tempo, porque aquele momento do lanche é um momento especial, é um momento de conversar com a criança, de fazer ela se sentir bem na escola bíblica, de gostar de estar ali com vocês. Então, se ainda sobrar um tempo, a gente pode estar usando aquele mesmo recurso, a menininha e o menininho, com aquelas mesmas ações que tem dentro deles. Em vez de saber dizer se a ação é boa, se é má e repetir o versículo, pode estar fazendo a mímica. Esse daqui ele está quebrando um brinquedo, fazendo a mímica. Depois da mímica, eles podem todo mundo repetir ao mesmo tempo. Toda maldade é pecado. 1 João 5,17. E é isso aí. Tomara assim que tenha sido útil essas ideias para vocês. Já usei essas ideias aqui na sala de aula, por isso eu disse que é curto tempo, porque não consegui aplicar a brincadeira no final, mas eu tive um momento legal ali com eles do começo também, do momento de oração com eles, que é muito importante a gente estar orando com eles, perguntar o que vocês estão precisando. É isso ali então, fica a dica e que Deus abençoe cada um de vocês. Até lá então, tchau!